Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje é uma biblioteca submersa de um livro sensacional, né? Foi uma dica de leitura, digamos assim, está na lista de leituras, né, do ano passado, do escritor, não violinista, Warren Ellis, cancelado, né, como bem sabemos, que é um autor e uma pessoa bastante eclética. Então tem a lista de leitura dele disponível, vou colocar para quem quiser conhecer. Tem de tudo ali, de livros sobre história da espionagem, romances sul-americanos bem pouco conhecidos, de autores, né, autoras bem pouco conhecidos. Tem esse, por exemplo, que eu vou comentar agora. Tem um que eu devo comentar em breve, estou lendo ainda, começando a fazer a leitura, mas talvez demore um pouco, que é um estudo a respeito do Kojève, que era um especialista em Hegel, muito louco, que conheceu, era bem próximo do Bethel, né, na Paris, enfim, né, vale a pena conhecer a lista de leitura do Warren Ellis. É disponível na Amazon, né, não sei, deve ganhar algum dinheiro com isso, está precisando, depois do cancelamento. Mas o livro que ele recomendou foi este aqui, Nuclear War Scenario, de Anne Jacobson. Descobri, depois de ter lido essa versão em inglês, mas eu preferi ler, já comento o porquê, em inglês, que existe uma tradução, né? Exatamente, guerra nuclear, um cenário. Cenário é uma palavra interessante nesse contexto, já também vou comentar aqui, né? Então, esse livro trata, como o nome diz bem, de uma situação de guerra nuclear muito específica, no caso, um ataque, como é chamado aqui, nessa linguagem curiosa, nesse jargão da guerra nuclear, né, que enfim, merece um estudo à parte de linguística, é o chamado A Bolt Out of Blue, que seria um ataque do nada. Não, por isso, inclusive, que eu não sei se leria traduzido, mesmo se soubesse da tradução, porque eu não sei como eles vão fazer, porque são muitos jargões, vai ter um número gigantesco de notas específicas, além das próprias notas da autora, que é, sei lá, quase 100 páginas de notas e referências, o gato protestando contra os mísseis nucleares. E então ele trabalha um contexto muito específico, que são os primeiros... são os 24 minutos de uma guerra mundial. Na verdade, chega a 70 minutos, mais ou menos 60 minutos. Uma hora do início de uma trocação nuclear, né? A tese do livro é que em uma hora de trocação nuclear, você vai ter, após essa uma hora, a civilização vai ter sido extinta, 90% das espécies vivas não vão existir mais, ou mais, talvez. E 8 bilhões de seres humanos vão estar mortos depois de uma hora. E é isso, né? Então ela vai estruturar esse livro de uma forma muito peculiar, muito única. Me parece, inclusive pelo uso do termo cenário, né, que é um termo curioso em inglês, não é muito frequente. Tem outros termos, né, você não está falando de cenário de cenografia, tem outros termos, você está falando de cenário no sentido da forma como... mais protestos do meu gato. A forma como outrora se tratava o roteiro, né, de filme mudo e tal. Também existem outros termos, né? Cenário aqui é um termo que me parece derivado da linguagem, dessa linguagem muito peculiar da guerra atômica, que a gente pode chamar assim, linguagem da guerra atômica, que merece uma semiologia, uma semiótica urgente, digamos, que é uma linguagem toda codificada em códigos reais, de fato, para o inimigo entender muito bem o que está falando, e também em uma espécie de jargão eufemístico, para esconder dos próprios civis o que está acontecendo ou o que pode acontecer, né? Então, cenário, nesse caso, se refere muito mais aos jogos de guerra.
Jogos de guerra foi uma moda, tem um filme a respeito disso, eu já vou comentar desse filme, aliás, que era uma espécie de simulação de guerra. É um RPG para militar, empresários do complexo industrial militar, né? E, alguns cientistas, né, especialmente físicos, químicos, meteorologistas, no caso da guerra atômica, que vão ali interagir, né, para solucionar os cenários colocados das diferentes teatros bélicos na qual existe o uso de guerra de armas atômicas, né? É curioso como os jogos de guerra e a teoria dos jogos em geral, os jogos de guerra são derivados da teoria geral de jogos, né? Que foi muito popular até um tempo atrás, né? Inclusive tem uma certa influência do Wittgenstein, imagina, né? O maior filósofo do século XX, mas cai um pouco em desuso, né? O que é meio peculiar, porque é interessante conhecer isso, né? Essa forma, esse RPG do complexo industrial militar, que são jogos de guerra, e isso também é uma coisa importante, todos os países têm. É só você ter um complexo industrial militar, um arremedo disso. Basta ter isso, você tem. O Brasil tem, todos os países, Argentina, né? Claro, Estados Unidos e Rússia. E um outro detalhe interessante que salta aos olhos na leitura do livro é que os países, eles mimetizam uns aos outros, independente de ideologia. O desenvolvimento nuclear, digamos, do armamento nuclear nos Estados Unidos e na Rússia é parecido, não é? Os termos, a estrutura defensiva, é tudo muito semelhante, não é? E isso é quase assustador. Tem um motivo que eu já vou comentar. Então o livro ele trabalha, o núcleo dele são esses 60 minutos após um ataque nuclear do nada, out of blue, né, da Coreia do Norte contra os Estados Unidos, o que eles chamam de um ataque de decapitação, né, que seria um ataque direto. A Coreia do Norte não tem tantas ogivas assim, então seria um ataque tudo ou nada contra Washington e contra uma usina nuclear, na verdade, não só uma usina nuclear, mas um repositório de armazenamento de combustível nuclear, né, que precisa armazenar em algum lugar, que fica numa região da Califórnia, né, próxima ao mar, um reator nuclear, quase todos os reatores são próximos ao mar. Então esse também, junto, né, do lado é uma montanha onde tem esse armazenamento de combustível nuclear de outros reatores, né? Então seria um ataque contra a infraestrutura, como a Coreia do Norte é limitadíssima, né? Seria um ataque duplo, não é? Um ataque de decapitação contra a instituição, o governo, né, americano e suas estruturas, e um ataque contra a infraestrutura de energia elétrica e coisas parecidas, assim, né? A infraestrutura. É interessante porque já no início desse cenário que é montado pela autora, a gente percebe que mesmo que o país tenha poucas ogivas, ele consegue mobilizar uma destruição gigantesca que acaba puxando o mundo todo. Ela cita uma espécie de seminário de jogos de guerra realizado por um matemático famosíssimo na época, e os resultados estão classified, né, tudo relacionado a esses jogos de guerra era considerado secreto, sigiloso, até anteontem, 2022, sei lá, quando foi declassified. Só que assim, você tem acesso aos PDFs, tem a reprodução, né, desse documento, e é tudo com borrão de tinta, 90% da página, ilegível. Então não adiantou nada, né? Tem documentos de 1940 que continuam sigilosos até hoje, né? Alguns ela menciona e tal. É importante destacar isso, é um trabalho histórico fenomenal. Ela entrevista pessoas que estiveram no projeto Manhattan, que conheceram pessoalmente o Oppenheimer, o Teller, todo esse povo que teria uma importância gigantesca, o Johnny von Neumann, todo esse povo que teve uma importância gigantesca na formação da versão americana, né, do complexo industrial militar. A versão russa, Andrei Sakharov e outros físicos, assim, né?
E o que que acontece, não é? Logo no início, então, você percebe que um ataque, não importa o número de ogivas, ele vai destruir o planeta, e a partir de um certo número de ogivas é indiferente. Não é? Os Estados Unidos e a Rússia hoje, elas têm cada um mais ou menos 1.500 ogivas operacionais, uns 800 ICBM e uns 600, 500 de submarino, que é a coisa mais horrorosa e terrível do mundo, né? Ela vai comentar isso. E essas ogivas, elas têm um mapa, né, dos Estados Unidos, assim, coberto do que seria, né, praticamente 90% desse arsenal é voltado contra os Estados Unidos, da Rússia, né? Fora da China, mais 400. Fora da Coreia, mais uns 5, 10. Né? Ele vai tentar acertar a Coreia do Sul, mas não com artefatos nucleares. Talvez o Japão com artefatos nucleares, né? E praticamente desaparece o país só com explosões nucleares, né? Ou seja, a partir de um certo ponto não faz mais diferença. A partir de 50 ogivas, você já exterminou 90% da população daquele lugar. Já não faz mais diferença nenhuma. Você já destruiu toda a infraestrutura dele, você destruiu toda, digamos assim, decapitou o poder como um todo, né? A partir de umas 50, 100 ogivas. Mas tem mais, tem 1.000, não é cada país. A ideia é exterminar completamente, né, o inimigo. E a partir, né, desse, digamos assim, dessa, digamos assim, apresentação da guerra nuclear, nesse caso específico, né, da Coreia do Norte, sem uma motivação, porque é impossível saber. Pode ser que alguém disparou. Isso pode acontecer, aliás, nos Estados Unidos, pode acontecer na Rússia, né? A partir disso e das consequências, né, a autora vai, Anne Jacobson, ela vai mais ou menos desfiando toda a estrutura de poder, tudo que existe ao redor da guerra atômica, né? Existe muita desinformação, existe uma visão, como eu disse, essa visão muito eufemística, que a própria linguagem militar, da linguagem da guerra atômica, ela vai meio que tentando depurar o que é uma guerra atômica, é impossível, né? Que basicamente não chega a ser genocídio, é extinção. Extinção da nossa espécie e de 90% das outras espécies. É como se a gente tivesse aquele cometa, né, aquele meteoro, enfim, que caiu no Golfo do México, extinguiu os dinossauros terrestres, não os aéreos, mas uma versão democratizada para o planeta inteiro. Porque ali foi no Golfo do México, né, sei lá, o pássaro na Austrália provavelmente sofreu, um dinossauro na Austrália, sofreu com o tempo. Né? Não, agora não. Todo mundo vai sofrer igual nessa uma hora. Né? E outra coisa que ela faz nessa revisão histórica, né, que é muito interessante, que é evocar a origem dessa ideia da destruição massiva assegurada, né, que em inglês é Massive Assured Destruction, ou MAD. Existia também uma certa ironia. Essa linguagem da guerra atômica, eu falei para você, uma análise. Ela tem uma certa ironia, típica do período da Guerra Fria, né? Então, se chama de MAD. Né? E como o nome diz, ou um outro apelido da destruição massiva assegurada é equilíbrio do terror. E o nome disso tudo é muito simples. Os países principais, mas também os periféricos, tipo China, um vai mimetizando o outro. De uma tal forma que já não existe mais nem diferenças ideológicas numa cúpula militar extremamente, digamos assim, isolada do mundo, né, que só tem contato ali com questões políticas muito imediatas, com questões ali da própria guerra atômica, né, você vai se realimentando daquilo, que vai gerando paranoia, evidentemente, e essa elite, ela não tem, digamos assim, a necessidade dela é se manter, de certa forma, né? Ela vai realimentando a necessidade de ter armamentos atômicos de uma tal forma que você tem uma corrida, no momento a gente está no que se chama também de detente. Quer dizer, a corrida armamentista não está acontecendo. Ela aconteceu há muitos anos, não é?
durante, na verdade, toda a Guerra Fria. E detente significa que ninguém está produzindo, ao menos oficialmente, armas de destruição em massa. Isso não diz nada a respeito de armas convencionais, que tem um drone para todo lado, todos os países, e armas de defesa que podem eventualmente ser usadas para ataque eletrônico, por exemplo, como é o caso do domo dourado que o Trump está implementando, né? Que no passado era o... existe até uma questão, isso vai atrapalhar a detente, né? Porque qual é a ideia da detente e a ideia do equilíbrio do terror? É que uma vez começada a guerra, não tem como parar. Isso ela repete algumas vezes para deixar bem claro. Quando você vê um míssil saindo de um silo que é subterrâneo, né? Tem vários silos hoje que são decomissionados, né? Quer dizer, tem alguns viraram estúdio de música, né? Porque eles viraram um sucata, né? Um abismo de concreto ali, não tem mais nada. Mas tem uns ativos, vários, aliás. E no momento que o míssil ISBN, né, esse míssil intercontinental balístico, ele sai do silo, não existe volta, não tem undo, né? Acabou. O míssil saiu do silo. O que vai acontecer? Como no caso desse cenário da Coreia do Norte. Ele no segundo que ele é acionado, ele vai ser detectado por um sistema de satélite, o SBIRS, né? Isso no caso dos Estados Unidos. No caso da Rússia é um sistema que chama Tundra, um pouco menos preciso, mas preciso o suficiente para detectar. Além do mais, os mísseis americanos, eles são em locais mais ou menos conhecidos, né? Em bases. Então, tem agentes russos perto, não é? Agentes chineses, agentes russos, agentes norte-coreanos, então vai ser detectado de qualquer forma, com ou sem a detecção de radar precisa, né, que é o SBIRS. E depois dessa detecção, existe mais detecções via radar. Tem um momento que o míssil fica cego, né, quer dizer, você não consegue, o míssil ele entra numa área escura, né, um ponto cego do sistema, que é na reentrada, que é dali 10 minutos ele vai estar destruindo alguma cidade, né? Ou alguma base militar, um outro silo, que às vezes acontece, ou uma usina atômica, né? Nesse ponto ele não é visto, ele está no espaço, numa radar que pegue, né? E ele está se posicionando para reentrar na Terra, com os foguetes, né, pequenos, menores, tá? Não dá como ver. Quando ele reentra, aí um satélite gigantesco no Havaí, outro no Alasca, e o Trump quer construir um terceiro, né, na Groenlândia, conseguem detectar o míssil. Aí você consegue ter um horizonte, né? O radar só pega algo no horizonte. Então aí sim, o míssil está chegando, ponto mágico, não há o que fazer. Existem algumas defesas, né? E o Trump está investindo numa, mas é mesmo que nada. São muitos mísseis. Esses mísseis têm decoys, né? Tem mísseis que não são mísseis, que são só chamariz. É muito comum isso, coisas para enganar radar. Enfim, é uma estrutura bélica nunca usada, desenvolvida por algumas das mentes mais brilhantes do planeta Terra. Um prêmio Nobel e tal, durante décadas e mais décadas. Né? Então, não tem escapatória. Quando o negócio começa, a humanidade acabou. E é curioso porque... Então, assim, de um ponto de vista narrativo, é uma trama de tirar o fôlego, né? Você não para de ler, não é? Inclusive, o pesquisador e crítico Marcelo Miranda, ele me recomendou Casa de Dinamite, que trata do esquema parecido, talvez até seja baseado, porque esse livro não é recente. Eu acho que ele é de 2023. Bom, narrativamente, então, o livro ele é muito dinâmico, você simplesmente não consegue parar de ler, né? Ele tem não é um suspense, né? É uma estrutura interessante, vou comentar mais no final do vídeo a respeito desse tipo de estrutura. Não é um suspense que você sabe o final, né? Mas a construção da situação de tirar o fôlego. Porque são coisas que acontecem em milésimos de segundo, em um segundo. A decisão, por exemplo, do presidente, eu acho que no caso de Dinamite deve falar um pouco disso, dele atacar, responder ao ataque nuclear,
é uma decisão que ele tem que tomar em 6 minutos. Ele tem uma cartela, né, que é o chamado football, né, que é a famosa mala do botão vermelho. Na verdade, não é uma mala com botão vermelho. Ela tem códigos que só o presidente tem acesso e uma espécie de cartela, como se fosse um menu, né, de tipos de resposta. Né? Quantos mísseis via submarino, que são os piores, os mais terríveis de todos? Quantos mísseis de silo? Quantos aviões vão bombardear com armas atômicas, bombas gravitacionais, ou mísseis, né? Estilo Tomahawk, só que versão atômica. É isso mais ou menos que o presidente decide, não é? E aí que tá. A questão é que quando ele decide dar uma resposta à Coreia do Norte, e ele precisa dar, porque eu tinha mencionado a ideia do equilíbrio do terror que faz com que um país espelhe o outro, né? Mas por que isso? Porque a ideia é que o equilíbrio nunca falhe. Se um dia ele falhar, e infelizmente a gente precisa ser realista, ele vai falhar. Ele pode falhar a qualquer momento, porque é um sistema de uma tal complexidade, não é? Que essas décadas todas de Guerra Fria e esse envolvimento desses cientistas tão brilhantes criam um sistema de tal complexidade que é muito difícil você não imaginar que o sistema deu um erro em algum momento, né? Erro humano, erro político, né? Um presidente ou um líder de Estado um pouco mais agressivo, um pouco mais, né, determinado, não sei exatamente o que significa às vezes, né? O que acontece? Se ele falhar, ele leva todo mundo. Então todo mundo vai perecer, né, digamos assim. Então, se um país que tem acesso à arma atômica atacar um outro, esse país vai ser varrido do mapa. Só que nesse processo, outros países vão se envolver de uma forma ou de outra, que ele faz fronteiras, né? Então, por isso que, por exemplo, se fala muito, uma guerra limitada entre Índia e Paquistão. Esses dois países têm armas atômicas e se odeiam, né? Então, uma guerra limitada entre os dois não vai ser limitada. Esses mísseis vão atingir a China, não é? Estados Unidos não vai... a Índia é um parceiro dos Estados Unidos, o Paquistão é da Rússia, né? Então, o que vai acontecer? Vai escalar e vai rápido, né? Vai escalar rápido e vai terminar com uma trocação das duas superpotências. Esse é o resultado sempre, né? Esse foi o resultado sempre do jogo de guerra que eu mencionei, né? Na verdade, uma bateria de jogos de guerra coordenados por um matemático muito célebre na época, né? Cientista e tal. E que ela menciona que não se tem muito acesso, mas ela conseguiu entrevistar pessoas que conheceram esse matemático, né? Como eu disse, o rol de entrevistas, né? O trabalho dela de digamos assim, jornalismo é minucioso, sensacional, beira realmente um trabalho que poderia ser quase científico mesmo, né? Que não é o objetivo dela, o objetivo dela é informativo, mas se fosse um objetivo especulativo, poderia, tranquilamente, o tipo de entrevista que ela teve acesso. Então, é um livro muito informativo, muito denso, né? Como eu disse, ele tem quase 100 páginas de entre notas e bibliografia, né? Lista de abreviações, né? Faltou um sumário, né? Uma lista de um vocabulário, na verdade. Talvez a brasileira tenha, porque senão é impossível entender, né? Como eu disse, existe essa linguagem da, né, guerra atômica, que é uma linguagem problemática e muito única, em certo sentido, né? É interessante, a leitura do livro me fez pensar em algum sentido, né, a respeito digamos assim, do que eu já testemunhei nos meus 50 anos de vida, né, da corrida armamentista, né, testemunhei, evidentemente, através da mídia, né, totalmente fora. Porque pode parecer que os anos 80 não foi, nisso principalmente anos 80, não foi um auge da corrida armamentista. Na verdade, foi. Porque aí que tá, a corrida armamentista ela teve muitos auges.
muitos altos e baixos, né? No caso da Rússia, ela se constituiu com um presidente um pouco mais aberto a diálogo. Felizmente o Stalin morreu, né, quando o desenvolvimento da bomba atômica ainda era muito precoce, e na Rússia eles tinham ali disponíveis, sei lá, 30 ogivas, com os Estados Unidos mais de 200, né, então não dava nem para competir, tinha que levar por avião, não existia estrutura tecnológica, essa que eu falei, né, até porque é difícil, né, o Stalin era um indivíduo intelectual, ele nunca desenvolveria aquilo. Então o Khrushchev foi ele, né, foi durante, digamos, o período que ele foi governante, que houve a Tsar Bomba e coisas do gênero, né? E também a corrida espacial, aliás, as duas, né? Que são conectadas. E os anos 80, chegou-se a um ponto, e ela menciona isso, que cada um dos países tinha em torno de 20 mil a 30 mil ogivas operacionais. É o suficiente para destruir o planeta Terra dúzias de vezes, né? Destruir a vida no planeta, digamos. É aquilo que eu falei, a partir de 100 ogivas já não faz mais diferença. 200, né? Sei lá, você vai matar mais 1 milhão de pessoas, né? Você vai matando de milhão em milhão, a partir de um certo ponto em que você já matou quase 300 milhões, né? Quase 90%. Aí você vai matando de 10 em 10%, não é? Até terminar com a vida em toda aquela região, em todo um continente, ou coisa parecida. Então, nos anos 80 foi um auge, né? O número de ogivas era absurdo, gigantesco, porque é um acúmulo de ogivas, né? De anos e anos de corrida armamentista. Então, e os presidentes da Rússia eram terríveis, né? E dos Estados Unidos, idem, Reagan, tinham muitas crises quase que simultâneas, algumas assim envolvendo essas superpotências, não é? Mas já nos anos 50, que foi um outro auge, a humanidade teve, na verdade, o sistema de defesa americano ele tem um processo que chama DEFCON, né? Defense Condition. DEFCON 1 é guerra. Guerra aberta, nuclear, né? É usado pelo NORAD, pelo STRATCOM, por todas essas, enfim, essa malha, né, de mecanismos de defesa institucionais. E durante a crise de mísseis de Cuba, eles ficaram em DEFCON 2. Quer dizer, isso quer dizer que os B-52 eles estavam nas pistas e alguns já estavam voando municiados com bombas atômicas, né? Quer dizer, foi pouca coisa, né, para uma guerra atômica. Então, muito na verdade, espanta, enquanto eu fazia a leitura, né, o quanto a questão do armamentismo se tornou secundário nas causas políticas, tanto da esquerda quanto da direita. Isso é bizarro, é absurdo, né? Ela era central para algumas figuras assim decisivas no século XX, né? Bertrand Russell, o Sakharov que eu mencionei, né? Andrei Sakharov, o grande físico russo que fez a Tsar Bomba, que desenvolveu, né? Ele se arrependeu disso terrivelmente e foi um partidário, né, pelo menos os acordos de paz para reduzir para isso que a gente tem hoje, 1000, né? Mas precisa reduzir mais, né? E eu não vejo nenhuma mobilização, é muito curioso. Esse livro é feito nesse sentido. Eu, como a N, né, a N Jacobson, eu fico chocado disso não ser uma pauta política muito frequente, não é? A guerra atômica, ela é, enfim, impossível de ser ganha. É bobagem, não é? Entender que esses artefatos precisam existir para ter uma espécie de paz. Isso não vai acontecer. E uma hora ou outra pode ser ano que vem, pode ser esse ano, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, mas se essas armas continuarem, elas vão destruir tudo. É muito simples, né? Não existe saída desse ponto, não é? E é curioso que ela menciona, não é? Como, na verdade ela não menciona, mas é necessário entender como essa linguagem da guerra atômica altera a mente das pessoas que estão envolvidas nela. Tem um filme dos anos 80 muito pouco, aliás, filmes sobre a questão da guerra atômica são pouquíssimos, não é?
Alguns, como Dr. Strangelove, que enfim, foi dirigido pelo Stanley Kubrick, que furam a barreira, mas são muito poucos. E um dos poucos filmes sobre guerra atômica, um suspense, né, que é o War Games, não é o melhor filme do mundo, mas é um dos poucos, né? E traz um tema super atual. Nossa, não consigo imaginar algo mais atual que substituição dos artilheiros, né, dos homens ali que ficam nos silos de mísseis americanos por inteligência artificial. Deve estar isso já rolando no Senado americano, certeza, financiado aí por esses grupos Palantir, né, ou pelo próprio Musk, né. A primeira cena mostra um alarme. Essas pessoas que vivem nesses silos, eles recebem esses alarmes dia sim, dia não, quase. Às vezes 2 vezes por dia, porque a ideia é que esteja sempre preparado para fazer essa operação. Imagina quando essa pessoa se aposenta, né? Como está a cabeça dela, né? Porque você mata mais ou menos 100 milhões de pessoas, no mínimo, apertando o botão ali, girando uma chave, decodificando alguns códigos e girando o botão. O War Games mostra bem isso, não mudou muito, essas tecnologias não mudam, elas são mais ou menos as mesmas, porque elas não podem ser hackeadas, então quanto mais analógico, melhor. Quase tudo é. Até como os Estados Unidos, por exemplo, faz para guiar os mísseis de submarinos Trident, né, que são os mísseis dos submarinos atômicos. Esses mísseis eles são guiados pela Lua, pelos astros, né? Então, uma espécie de astrolábio de leitura em tempo real, que um membro da tripulação do submarino vai atualizando e mais ou menos, ele não vai dando coordenadas, ele vai atualizando e o míssil mesmo vai fazendo a sua parte, digamos assim. Irhackeável, como eu disse, impossível parar, imparável, né? Uma vez começado, tudo acabou, né? Em 1 hora, é aquilo mais ou menos que o Khrushchev falou, que em 1 hora de trocação nuclear, e toda trocação é nuclear, se começar, né, vai ser, os vivos vão ter inveja dos mortos. Exatamente isso, né? Então é um livro incrível, é um livro que, na minha opinião, ele é um complemento justo, atual, para uma outra matéria jornalística, que é este livro aqui. Fiz uma análise dele, vou deixar o link, né, aqui na descrição, que é o Mais Brilhante que Mil Sóis, né, do Robert Jung. Esse é sobre a criação da bomba atômica, questões políticas, análise de documento, coisas muito, muito refinadas já nos anos 60, com que tinha-se, né, mais testemunha até dos próprios cientistas, muita coisa era classificada, como disse, sei lá, 30% dos documentos ainda do Projeto Manhattan e do Los Alamos, né, do Laboratório Los Alamos, ainda é classificado, né? Então esse é um justo companheiro, né, do Mais Brilhante que Mil Sóis, Brighter Than Thousand Suns, e eu acho que aqui existe um caminho interessante para o autor, para o escritor, que é um tipo de terror muito peculiar, porque é um terror calcado na percepção, digamos assim, através de uma barragem de linguagem eufemística, de que aquele indivíduo, por exemplo, esse que manipula os mísseis ou no submarino, você está tendo ativação, você está tendo uma participação ativa em destruir tudo, em aniquilar tudo, em matar bilhões de pessoas, né? De uma forma ou de outra, você é um mecanismo, uma máquina ali, e você foi reduzido a isso pela linguagem, não é? Um dos documentos mais bizarros da história foi escrito por um semiólogo americano chamado Thomas Sebeok, e ele se chama Communication Measures to Bridge 10 Millennia. Tem, né? Como o nome diz, era um documento foi um relatório de 40 páginas, feito em 84, com o objetivo de demonstrar quais formas possíveis você poderia alcançar, né, 10 milênios, né, tem milênia, né, 10 mil anos sem a possibilidade de você entrar numa região, por exemplo, que teve uma catástrofe atômica, ou por conta de estar ali armazenando combustível atômico, esse tipo de coisa. Ele percebe que não há
linguisticamente formas de manter isso, porque a nossa civilização não vai ter 10 mil anos de continuidade mesmo. Se tiver uma guerra, a gente vai ter 10 mil anos para se recuperar dela, que é o cálculo final da N. Jacobson. 10 mil anos para você conseguir se recuperar da guerra atômica, né? Então, o que ele faz, o Sebeok? Ele propõe a construção de um mito que uma elite de cientistas, militares e políticos construiria uma espécie de mito que manteria esses lugares narrativamente como tabus. Então, mesmo que passasse milênios, as pessoas não chegariam perto, teriam medo, teriam alguma superstição, não é? E funciona, não é? Isso funciona. Ela cita aqui um exemplo de um sítio arqueológico na Turquia que revolucionou o entendimento do nosso processo cultural e evolutivo, né? Onde aconteceu exatamente isso. Então é um caminho interessantíssimo para o terror e um caminho, acho que justo, um caminho de ampliar a consciência a respeito do mal que é a corrida armamentista e o desenvolvimento dessas armas terríveis. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.